Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para ouvir a palavra do Senhor, em nome de Jesus, que assim seja. Em nome de Jesus, Pai Todo-Poderoso, vamos orar para receber a palavra. Muito obrigado, meu Pai, por essa palavra de hoje, que ela seja de cura, de libertação, porque como o Senhor diz na palavra, a palavra do Senhor não volta vazia, o Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, que assim seja hoje, como para todos sempre. Que a palavra do Pai entre nos nossos corações, nas nossas vidas, na nossa casa, nas nossas famílias, na nossa parentela, e seja de cura, de libertação, de livramento. Que seja semente que encontre no nosso coração uma terra fértil, que dê grandes árvores, grandes frutos e mais frutos excelentes ao Pai. No nome de Jesus, para todos sempre, amém. Sabedoria e entendimento na palavra do Pai, e conhecimento nos dê, meu Pai. Inteligência para entender o que o Senhor fala conosco. Abrimos bem o ouvido e abrimos bem os olhos para ouvir e ver. No nome de Jesus, para todos sempre. Amém. Vamos ler então, irmãos? A palavra de hoje está em Êxodo, capítulo 2, do versículo 16 ao 25, no nome de Jesus. Bom, vamos lá. Aqui diz, o sacerdote, aqui aconteceu quando Moisés fugiu do Egito, que o rei queria matar ele, que ele tinha matado um egípcio para defender os seus irmãos hebreus. Aí o faraó queria matá-lo, aí ele teve que fugir. Aí aqui no andar ele foi até, ele achou uma casa, uma família que o ajudou, cuidou, abençoou em Midian. Então vamos ler. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e deu de beber ao rebanho. Você vê aqui como Deus junta todas as coisas ele junta. O sacerdote tinha 7 filhas mulheres e o Moisés era um homem. Então aqui, um ajudou o outro. Ele ajudou o sacerdote ajudou ele, e depois ele uniu-se às famílias. Uniu a família de Moisés com a família do sacerdote aqui. Com o casamento de uma das filhas com ele, uniu-se, né? Glória a Deus. E assim é. O Senhor faz a união aonde estiver, onde precisar. Quem precisa, um ajuda o outro. É assim que é a lei do Senhor, em nome de Jesus. Porque dá para ver, tinha um monte de viúva que estava padecendo naquela época, né? Mas só uma, Deus mandou até Elias. Elias mandou ele para ajudar ela e ela ajudar ele. Ambos se ajudaram na época, no nome de Jesus. Mas quem era essa mulher? Essa mulher era parente da Jezabel. Então todas as coisas, uma coisa introduz a outra, e se achegam, e se aproximam, e Deus une, um ajudando sempre o outro. É assim que é a palavra do Senhor. Toda vez, um vai sempre ajudar o outro, sempre existe um motivo, tem uma razão, tem um porquê. No nome de Jesus, que assim seja nas nossas vidas. Também, em nome de Jesus, vamos continuar a leitura. O versículo 18. Voltando elas
a Revel, seu pai, ele disse: por que hoje tornaste tão depressa? Ele até estranhou a pressa delas, porque geralmente elas chegavam lá para dar água, né, para os animais. Aí o que acontecia? Os pastores homens tocavam elas, mulheres, né, tocavam elas. Aí elas tinham que esperar dar água para o rebanho, para depois elas darem água para o rebanho delas. Só que nesse dia tinha um homem lá que resolveu defendê-las, defendeu, aí os bichinhos tomaram água mais cedo, o rebanho delas, voltaram para casa mais cedo também. Glória a Deus, irmãos. Vê como uma coisa ajuda a outra? Glória a Deus, irmãos. Aí o versículo 19. E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores. Ele também nos tirou água em abundância e deu de beber ao rebanho. Tá vendo? Ele ajudou, cuidou delas, protegeu elas, deu água para o rebanho, deu água, tirou a água do poço e deu para os animais beber. Glória a Deus, irmãos. Uma ajuda, um ajudando o outro ali. Tá vendo? Glória a Deus. É assim a lei do nosso Pai Todo-Poderoso Criador. O versículo 20. E disse suas filhas: onde está ele? O pai perguntando, e disse às suas filhas: onde está ele? Aí elas falaram: por que deixaste, ele falando, por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. Chamou ele para comer, né? Porque ele já está com fome, ele estava sem comer. Ele era um peregrino, né? Mas ele ajudou elas e elas ajudaram ele. Aí se tornou-se uma família só, glória a Deus. E Moisés, 21, Moisés sentiu em morar com aquele, e Moisés consentiu em morar, olha lá, o pai das moças chamou ele para morar com eles, ó. E morar com aquele homem, ele deu a Moisés sua filha Zípora. Ele deu a filha mais velha em casamento a Moisés. No versículo 22, o qual deu à luz a um filho, ele chamou seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Tá vendo? Ele chamou o filho de Gerson porque disse, o significado, peregrino fui em terra estranha. O versículo 23. E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o Senhor o clamor subiu. E ao Senhor o clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Aqui, deixa eu ver. O Moisés, aconteceu lá o problema lá com o egípcio tentou matar o irmão dele, ele o defendeu e matou o egípcio. Aí o faraó queria matar ele, aí ele fugiu para Midian, e lá na terra de Midian conheceu essa moça, casou-se, tinha uma vida lá, tá vendo? Ele começou uma vida dele lá. Mas como ele era um servo do Senhor, que o Senhor já havia chamado antes dele nascer, aí começou o trabalho dele na obra do Senhor, começou a partir daí, porque aqui, ó, aí morreu o egípcio, o faraó, aí o povo começou a clamar a Deus, pedir ajuda a Deus, porque eles já estavam cansados de ser escravos dos egípcios, aí clamaram ao Senhor, e aí, ó, subiu a Deus por causa da sua servidão, eles eram escravos. E ouvindo Deus, o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança que havia com Abraão e com Isaque e com Jacó. Tá vendo? Que aí Deus lembrou lá atrás, quando o povo lá no Egito começou a clamar ao Senhor, pedir socorro ao Senhor. Isso quer dizer o que para nós? Que nós, quando estivermos em condições, em deveres,
em situações difíceis, temos que chamar o Senhor, clamar a Ele, para que Ele venha, tome a sua providência. Aqui o Senhor tomou providência na vida deles, mas eles isso chama-se confiança. Porque eles confiavam no Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, clamaram, pedindo socorro a Ele, aí eles sabiam que Ele ia entrar com sua providência e ia mudar a história, aquela situação, como de fato Ele mudou. Porque aí o Senhor Deus chamou Moisés, para Moisés ir lá e libertar aquele povo, o Moisés e o Arão, e como foi exatamente o que aconteceu. Nós hoje temos quem nos defende. Temos hoje quem fala com Deus através de nós, quem nos ajuda, quem nos consola, o Espírito Santo, quem intervém, nos socorre, nos defende, o Senhor Jesus Cristo, perante o Pai. Aí o Pai então entra com sua providência, os anjos vêm até nós e nos protege, nos guarda. Jesus nos curou, nos libertou, nos livrou de todo mal. Glória a Deus, irmãos. Ali eles tinham Moisés. Deus pediu a Moisés foi e fez tudo que o Senhor Pai mandou. Mas isso chama-se confiança e obediência, porque o Senhor Deus os chamou Moisés, e Moisés deu ouvido, Moisés foi obediente, e Moisés teve confiança e sabia que o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso o livraria, o seu povo, daquela situação. Mesma coisa Jesus, o Pai Todo-Poderoso pediu a Jesus, Jesus veio à terra como homem e nos livrou e nos libertou das mãos de Satanás. Basta nós buscar e ter a confiança no grandioso Pai, porque Ele que é o melhor para nós, mas nós temos que buscar pôr a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, ter conosco sempre o hoje, a eternidade. Ele é conosco, porque Ele já está, já existe essa aliança, existiu sempre essa aliança. Ele fez aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E lembre-se, nós somos nações que pertencem, que têm comunhão com Abraão. Aí a aliança que Deus tem com Abraão, Ele pôs aqui. Ele lembrou que Ele tinha uma aliança. E essa mesma aliança trouxe o Senhor Jesus até nós. Aí o Senhor Jesus fez o sacrifício de cruz para nos libertar e nos livrar das mãos de Satanás. O Moisés livrou o povo lá das mãos do faraó. E Jesus nos livrou das mãos do Satanás. Nos livrou, nos libertou, nos deu saúde, nos dá saúde, libertação, livramento, tudo o que necessitamos, o Senhor Jesus nos dá. Em amor, em verdade, porque Ele diz na própria palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero e aceito nos meus irmãos, em nome de Jesus, essa mesma vida. Fé, amor, verdade, paz, saúde, com o nosso Senhor Jesus Cristo temos, mas temos que buscar, temos que passar a conhecê-lo, para que essa confiança que Moisés tinha, que aquele povo que estava lá preso no Egito tinha no nosso Deus Pai Todo-Poderoso, essa mesma confiança que aquele povo tinha, nós, povo, hoje temos que ter também. E lembre-se que o nosso Salvador, caminho e verdade de vida, é o Senhor Jesus. Na época, lá atrás era Moisés, hoje é o Senhor Jesus que temos que buscá-lo. Glória a Deus, irmãos, a confiança e a verdade. Vamos continuar lendo o restante aqui. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se de Deus, lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Glória a Deus, que Jesus lembra-se. Jesus ouve-nos quando clamamos, como
Quando pedimos seu socorro, Ele é presente no socorro, na nossa angústia, na nossa dor, Ele é presente. Temos que buscá-lo mais e mais e mais, meus irmãos. E o nome de Jesus, o 25, para terminar. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. O mover de Deus entrou em ação nas condições que eles estavam vivendo, quando eles pediram socorro ao Pai Todo-Poderoso Jeová. Ele entrou com a sua movimentação, ele moveu-se, o Senhor Deus, para as suas condições e os livrou, os libertou daquela situação. Se tornaram um povo livre, mas mesmo assim o Senhor nos ama tanto, apesar de nós muitas vezes fazer o seu coração sangrar. Muitas vezes damos ferida no seu coração com as coisas erradas que fizemos, os aborrecimentos que causamos ao Pai. Mas o seu amor é tão grandioso, tão maravilhoso, tão zeloso conosco, que nos deu Jesus. Mesma coisa Ele fez com esse povo, Ele deu Moisés lá para libertar e livrar eles daquela situação. Hoje Deus nos deu o Senhor Jesus para nos livrar. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Deus movimentou-se vendo aquela situação, aquelas condições que eles estavam vivendo. E entrou no seu compromisso, com a aliança que tinha com Abraão, que fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Hoje o Senhor Deus tem aliança com o Senhor Jesus, seu único e legítimo Filho. Aí Jesus, através do amor e obediência, fez o que tinha que ser feito. Nos livrou do mal, desculpa meus irmãos, e nos levou de volta ao Pai, em o nome de Jesus, porque pertencemos a Ele. Glória a Deus, irmãos, em o nome do Senhor Jesus. O tempo é curto, né? A live fica curta, mas precisamos fazer dentro do que tem que ser feito. Em o nome do Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai, por mais essa palavra. Que todos os meus irmãos sejam curados, libertos, livres de todo mal, meu Pai. Sejam curados das suas feridas, meu Pai. Toda enfermidade, meu Pai. Em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus nos dá saúde. E o Pai Todo-Poderoso diz em Êxodo, nessa mesmo livro, ele fala: eu sou o Senhor que te sara. Saro a tua terra, saro você, curo a tua plantação, livro das pragas, livro de todo mal. Em nome de Jesus, basta buscá-lo, estar com ele em amor e verdade. Porque o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E vida com abundância só é em Jesus. E nós queremos essa vida, meu Pai. Essa vida com abundância em nós, em Jesus, para todos sempre. Meu Pai, em nome de Jesus. Amém. E obrigado por a tua palavra. Falar conosco mais e mais vezes, meu Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. E graças a Deus, irmãos. Amém.